graças a Deus. Obrigado por ter topado aí participar dessa live. Fico muito feliz com a sua generosidade e disponibilidade também em trocar uma ideia aí, falar um pouquinho com a gente. Valeu, João. Eu que agradeço aí o convite, né? É um desafio. É, de vez em quando eu faço umas lives com a outra amiga psicóloga e eu falo para Aham. ela, falo, ó, eu tenho, sou meio tímido em frente a essas câmeras aqui, mas vamos bater um papo aí, falar com a galera, né? Ver se a gente pode contribuir de alguma forma aí. Legal. Só para te contextualizar aí, né, o porquê disso e o que está acontecendo. Eu criei essa página já tem uns 3 meses, um pouquinho mais, e a ideia aqui é falar um pouco sobre paternidade, compartilhar as histórias das minhas filhas. E no fim das contas, isso tá me ajudando muito porque eu aprendo muito, né? Então, Uhum. eu sempre recebo feedback das pessoas, eu conto uma história do que está acontecendo aqui em casa e vem um feedback, vem alguma coisa. Então eu acabo aprendendo, né? E aí a ideia das lives foi trazer algumas pessoas para alguns especialistas para falar de algum Uhum. assunto específico, né? Então na primeira rodada que eu fiz há um mês atrás, há um mês e meio atrás eu comecei, a gente falou sobre palmada, castigo, falamos sobre alimentação, falei com um pediatra sobre vacina. Então, tudo que está em torno ali da paternidade, né, o Jonathan? E aí eu estava pensando nesse novo ciclo agora, pensando como está o meu momento com a minha família, e, e eu acho que a gente olhar para o casamento, para essa relação marido-mulher, tem tudo a ver com a paternidade e com a maternidade também, né? Se eu não estou bem com a minha esposa, se eu não estou alinhado com a minha parceira, a chance de eu impactar e causar algumas coisas nas minhas filhas é muito grande, né? Então, aí que surgiu a ideia, eu falei, não, vamos falar sobre terapia de casal, sobre como ajudar um casamento, né? Você acha que faz sentido? Faz todo sentido, né, João? A questão de o que que acontece geralmente? As pessoas se casam, né, e acham que agora vai dar tudo certo, né? E às vezes não se prepara, principalmente para esse momento de pais, filhos e esposa, né, e mãe. É tudo muito novo, né? Tudo muito surpresa. Hoje eu estava conversando com uma cliente minha, né? E ela, o menininho dela vai fazer 2 anos. Aham. E ela tava falando assim, agora que eu tô me soltando um pouco, eu era muito preocupada, muito estressada, né? E eu falei assim, mas é assim, marinheiro de primeira viagem. Então a gente precisa ir aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. A vida é assim, uma grande lição, né? Então, falar sobre o relacionamento, sobre o casamento em si, é fundamental, né? Porque os dois vão desempenhar novos papéis. E com esses novos papéis vem uma grande responsabilidade, né? E ao mesmo tempo precisa continuar dando assistência para o esposo ou para a esposa, né? Então é bom a gente falar sobre isso. Se as pessoas quiserem deixar perguntas, a gente vai respondendo. Que é um assunto pertinente, né? Eu te parabenizo aí pela iniciativa. Eu estava olhando seu Instagram. Você tem 3 filhos, né? Ou é Três tudo filhas, menina? só Tudo menina, cara. menina. Só menina. Então é um desafio. 4 mulheres em casa, mas é bacana a sua iniciativa. Eu acho que tem pessoas muito carentes de informação, e aí você encarar isso como aju- aprender e ajudar as pessoas, né, é muito interessante mesmo. Parabéns aí pelo seu projeto aí. Eu imagino o quanto de barreira você deve encontrar também, porque quando eu falo sobre
paternidade com algumas pessoas, e até na minha cabeça eu tinha esse conceito de que a paternidade é uma coisa que você vai exercendo ali, você vai vivendo ela, você vai aprendendo com os erros, mas eu nunca tinha parado para pensar, e isso faz pouquíssimo tempo, eu tô na minha terceira filha, hein, cara, que é importante estudar, que é importante ler, que é importante descobrir coisa nova. Eu estou na minha terceira filha e agora é que eu fui ler sobre disciplina positiva, sobre todas essas questões que eu estou trazendo aqui no Instagram. Então, e aí, agora recentemente, numa das minhas conversas com a minha esposa e tal, a gente se questionou, e sobre o nosso casamento? A gente está aprendendo também a ser marido e mulher? Porque ninguém nasce, ninguém vem com esse manual de instruções, né? Então, e eu acho que, eu não diria nem que é uma resistência, né, cara, mas é uma coisa que você não procura naturalmente, se não tiver um problema, né? É, Não sei como é que você vê isso. mas é bem isso. Eu tenho um amigo, a gente fala assim que ser pai e mãe é igual baixar um aplicativo. A criança nasce, pronto. Se fosse assim, seria ótimo. Né? Que aí você É, fala, ah, baixei o aplicativo e agora vou desenrolar aqui. E na verdade não é. Você abaixa o aplicativo, mas você tem que aprender a trabalhar com ele. Você tem que ir atualizando, você tem que ir trabalhando. Ah, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui, ou você tem três, já era pra você estar bom no negócio. Mas é igual você falou. Cada criança que chega, ou cada momento que você passa, você vai, olha, isso aqui não deu certo, eu vou fazer isso. Aí você tem a segunda, isso aqui não deu certo, isso aqui também não deu certo, e agora com a terceira vai ser diferente de novo. Então você vai pegando uma prática. Agora a questão realmente é essa. E os pais, como que fica nisso tudo? Né? Porque o casal. casamento é o casal. O casamento, ele é de fases. Né? E essas fases, elas precisam ser compartilhadas ou ser acordadas entre o casal. Né? Então, ah, vou ter um filho. Você não decide ter um filho sozinho. Né? Então, olha, então vamos planejar, ah, ou vai ser de surpresa? Como que vai ser isso? Né? Então, a gente precisa pensar nisso tudo. E aí, depois que vem, aí descobre um punhado de coisa nova, né? Nossa, eu não sabia que isso era assim. Ah, era assim, agora não é mais. Aí a gente precisa sentar, alinhar, conversar, ser parceiro. E aí a gente vai alinhando as coisas novamente. Ô, Jonatas, agora que entrou mais gente aí, fala um pouquinho de você, assim. Você é psicólogo, você teve uma especialização, alguma coisa com terapia de casal, eu vi que é o teu foco, né? Uhum. Como é que é isso e por que tu foi por esse caminho? Ô, João, eu formei em psicologia em 2012 e na minha graduação eu sempre gostei muito de família, de criança, né, então na graduação eu já queria ter saído da graduação nessa linha de família e casais. Porém, houve alguns empecilhos na época, eu escolhi uma outra abordagem, né, e comecei a atender em 2012 mesmo. A gente montei uma clínica com um amigo e vim trabalhando nisso. Eu atendia muita criança, sempre me dei muito bem com crianças, gosto muito, né, e gosto muito da minha família. Eu falo que escolhi famílias porque eu amo a minha família, né, pai, mãe, tio, avô, avó, primo. E aí fala, ah, sua família é perfeita. Eu falo, não, ela é igual de todo mundo, imperfeita, com um punhado de gente doida, né? Eu brinco que o mais certo corre atrás de avião. Né? Então, pensar nisso, e eu sou apaixonado nisso, sempre tive muito contato com os tios, meus pais, foram todos muito presentes. E aí eu falei, olha, vou escolher isso para mim, né? Eu quero um jeito de eu conseguir influenciar pessoas, trabalhar famílias, e aí fui fazer uma especialização, né, depois da formação, 2012, 3 anos depois eu fui fazer pós-graduação em terapia familiar e de casal. E aí vim, Uhum. né, fui especializei e hoje eu tenho uma clínica, né, junto com mais dois amigos
nós somos sócios, e agora o meu foco é esse. Tem uma página, né, que é essa que eu estou usando, Famílias para um Mundo Melhor, e o tema é esse mesmo. Olha, eu começo a trabalhar com casais, porque eu acho que eles são não, é a base, né, da família. Se o casal está bem, todo o resto vai bem. E daí eu começo a trabalhar os filhos, né, uma estrutura familiar. E aí é o que eu acredito, o que eu tem dado certo para mim, e faço isso com muito prazer, com muita alegria, né? E ainda consigo me manter financeiramente. E me diz uma coisa, Jonathan. É, a terapia de casal, ela. Eu te confesso, cara, eu tinha muito preconceito com terapia. Eu era aquela pessoa que acha que terapia é coisa pra louco, né? Uhum. Até que em determinado momento eu precisei muito de terapia, estava no meu primeiro emprego, estava sofrendo com questões ali do trabalho. Então fui fazer terapia, me indicaram terapia puta, mudou minha vida, cara. Assim, eu indico para todo mundo fazer terapia. Mas você sabe que no fundo, agora, quando eu penso em terapia de casal, me remete todo o preconceito que eu, putz, será que precisa mesmo? Então me diz uma coisa, qual que é a indicação para fazer uma terapia de casal? É ter um problema? Ou é ser um casal? Eu já deveria procurar? Ô, João, é uma coisa que a gente precisa pensar que problemas a gente sempre vai ter, sempre tem e sempre vai ter, sempre teremos. É uma questão que a gente precisa entender a terapia de casal ela funciona tanto para quem está começando, quem está no meio ou quem está com problemas sérios prestes a terminar. Por quê? Quando a gente entra num relacionamento, o que que a gente faz, por exemplo? A gente vai namorar. Quem é que no namoro senta um perto do outro e fala assim, quais são os seus planos para a vida futura? Né? O que que você vai fazer de faculdade? Quantos filhos você vai ter? Você quer morar onde? Quais são os... Cara, de 100 casais, eu acho que deve 30, se eu tiver muito, fazem isso. Uhum. A gente no namoro, a gente quer namorar, quer dar uns É, beijos, quer dar uns amassos, né? quer Quer curtir, né? transar, quer curtir, né? E É. esquece. E aí a gente tá apaixonado, né? A paixão dura em torno de 2 anos, segundo alguns autores. E aí a gente, não, que é perfeito, que vai, e aí a gente começa a fazer tudo por impulso, né? E aí fala, não, vamos casar, porque você foi feito para mim e tal, e casa. Aí casou, o que que acontece? Muda tudo, né? Eu tenho um livro que eu indico muito a leitura, que é Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Está até aqui, pertinho aqui, do John Gray. É esse livro aqui, que vai Já ouvi sair. falar. Né? Cara, esse livro é sensacional, porque ele fala dessas diferenças e no casamento elas dão um peso muito grande quando você descobre. Mas Cara, não é aparecem, né? possível que eu fazia isso e a mulher nem percebia. Né? Então é muito interessante. É esse e o outro, A Cinco Linguagens do Amor. Toda live que eu faço, eu falo desses dois livros. Porque é algo, muda a vida. Nossa, então eu tenho que fazer isso. Então a terapia, no início, ela é para quê? Para a gente conhecer um ao outro. Né? Como que essa família é formada? Como que nós vamos lidar com as finanças? Como nós vamos dar com o sexo, com a sexualidade? Né? Construir uma intimidade, saber, por exemplo, eu trabalho na linha sistêmica. A linha sistêmica ela trabalha com os ramos da família, com o sistema da família. Então, assim, olha, o que que essa família traz? Quais são os ciclos que se repetem nessa família? Então, olha, se você começar o seu casamento sabendo disso tudo, quando chegar um problema, você já, opa, já sei, o negócio aqui é por aqui. Então, tudo isso. No meio do casamento, olha, a gente está tentando, mas teve alguns conflitos, né? Então, isso aqui a gente está travado, a gente não consegue resolver. Então, vamos conversar, vamos tirar esse conflito, vamos desatar os nós, né? A terapia, já no final da relação, é muito difícil. Porque, em alguns casos, eu já atendi pessoas que falam assim, ó, você é a última solução para o nosso casamento.
Isso é como se ela chegasse no meu pescoço com a faca, você tem que resolver. Tá casado 20 anos e aí eu, numa sessão tem que resolver, né? Então, assim, a terapia ela funciona no começo, no meio, no fim, mas é igual você falou, tem muitas pessoas ainda com, com esse preconceito da psicologia, da psiquiatria, né? E aí eu falo, ó, nem a psiquiatria, nem a psicologia é só para doidos, né? Tem trabalho com doido? Tem. Com, né, problemas mentais? Tem. Mas, cara, se a gente quebrasse esse preconceito e trabalhasse isso, a gente seria muito mais feliz em todas as situações, não só no casamento, não só na família, mas tanto o emprego, com a gente mesmo, a autoestima, tudo isso a psicologia trabalha. Não tem nada, não tem a ver com constelação, tem? A Constelação constelação é outra pegada, né? é uma ferramenta da psicologia. É uma outra abordagem, mas que também trabalha nessa linha de entender a família. No meu, o que a gente faz para entender essa família, tem uma ferramenta que chama genograma, que a gente desenha como se fosse a árvore genealógica e a gente vem estudando isso. A constelação faz a mesma coisa, só que ela é mais prática, ela vai tipo um teatro, ela vai se envolvendo as pessoas, né? E aí, mas dependendo do profissional, é excelente também, viu, a constelação. E deixa eu aproveitar a pergunta que mandaram aqui. Quando tem algum sinal que o casal pode detectar, por exemplo, tá brigando demais, todo dia tem briga, ou sei lá, crise financeira, ou sei lá, tem algum sinal que o casal tem que ficar atento, fala, meu, vamos para terapia, tá acontecendo problema com a gente. Tem algum sinal que a gente pode ficar esperto para Cara, procurar ajuda? o sinal sempre é isso, ó. A gente consegue resolver os nossos problemas sozinho? Não. Eu estou falando A, você está entendendo B. Eu estou falando B, você está falando A. Então a gente precisa de um intermediador, né? E aí provavelmente o psicólogo seja um indicado dessa para essa intermediação. Porque geralmente é isso, ó. Ah, problema financeiro, problema, como que a gente vai resolver? Dá conta de resolver sozinho? A gente dá conta de sentar, conversar, ouvir e sair com a solução? Não, não dá. Aí precisa de alguém para intermediar. Entendi, entendi, faz todo sentido. Deixa eu aproveitar aqui outra pergunta. Como convencer o parceiro que é necessário partir para terapia? Essa é difícil, Ah, né? Porque essa outro é a lado pode pergunta ter que a não resistência. quer calar. É, 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 é é difícil, viu? E principalmente homens. Nós homens temos muito mais dificuldade de procurar terapia do que as mulheres. E aí é uma questão que fala no livro Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. As mulheres, elas resolvem problemas falando de problemas. E os homens resolvem problemas calado, né? Eles se calam e tentam achar a solução sozinho. Então, olha para você, um homem sendo assim, ele vai ter muito mais dificuldade de procurar ajuda, até por uma questão cultural, que é achar que eu sou homem, eu tenho que resolver sozinho os meus problemas, né? É, E aí a gente vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo. Só quando a gente ficar não tem mesmo a solução, aí a gente procura ajuda. Mulher não, qualquer problema ela vai procurar alguém para conversar. Então, as é, mulheres são muito mais dispostas aberto. a fazer a terapia do que os homens. E, infelizmente, né, a gente deveria quebrar essas coisas e participar todo mundo junto. Acho que uma dica legal aí é conversar com quem já fez, né, cara? É saber, por exemplo, esse relato que eu estou fazendo de que a terapia individual é fundamental, faz a diferença na vida da pessoa. Eu ouço as pessoas falando o mesmo pensamento que eu tinha há 10 anos atrás. É coisa de louco, eu não tô louco, eu não preciso disso. E falar essas três coisas é um sinal de que você precisa de terapia, né? Então, acho que você quer fazer uma terapia de casal, tá sentindo que vai ser legal para vocês? Procura um casal que já fez, procura um relato de quem já fez, vai procurar um vídeo no YouTube, né? Não sei. Acho que é uma dica legal aí para Hoje, começar. hoje tem muita coisa nova, a internet tem essas.
essas vantagens, que você encontra muita coisa, muito vídeo, muito documentário, né? Ou o que que você pode fazer? É uma coisa que você fez, a terapia individual, né? Você vai, você descobre muita coisa e quebra esse preconceito, né? E daí, se você gostar, ó, bora, vamos fazer de casal. Vai numa sessão, vê como que é. Você não é obrigado a comprar um pacote lá e fazer A voltar. 20 sessões. Ah, você vai, gostou, deu bem com o psicólogo te ajudou em alguma coisa, continua, foca e vai. Né? E aí, ô Jonathan, trazendo um pouco para o meu universo, né? Tenho três filhas já, e cada nascimento, porque o nosso casamento, ele foi, nosso tempo de namoro foi muito rápido e já logo partimos para os filhos. Então, foi uma sucessão de mudanças aí na nossa rotina, na nossa vida. E não só para os casais que têm filhos, né? Mas para todo casal, toda hora tá mudando, né? Ou muda de idade, ou entra numa crise. A gente tem problemas de saúde na família, enfim. O meu caso aqui, por exemplo, são meus filhos, né? Minhas filhas são minha prioridade. E aí o meu casamento vai lá para quarto, quinto lugar. E eu imagino que outras famílias têm outros problemas e tal. E o casamento vai ficando de escanteio. A gente tem que priorizar isso, né? Como é que a gente faz para salvar, para puxar esse casamento para o topo da lista, né, cara? A gente precisa Uhum. olhar para esse parceiro, olhar para essa relação antes que ela degringole, né? É. Ô, João, uma coisa que quando você me convidou, e eu fiquei lendo, né, a nossa pauta, alguma coisa assim, uma coisa que eu pensei muito, e é interessante a gente pensar, que existe prioridade e existe exclusividade, né? Então, assim, no momento que é bebê, suas menininhas estão com quantos anos? As minhas estão com desculpa, 3, 2 e 5 meses. 3, 2 e 5 meses. Então, a de 5 meses, ela é prioridade, porque Uhum. ela depende de Sempre. vocês, né? Então, as outras já estão começando a fazer coisas sozinhas, às vezes dormir a noite toda, né? E assim a gente vai. Então, assim, o Quem dera. casal, é, o casal, ele tem que colocar na cabeça que, olha, apesar dos filhos, você é minha exclusividade, ou você é minha prioridade. Exclusividade a gente perde, né? Não tem mais como ser exclusivo ou ser único. Agora o casal é prioridade, olha, isso é uma coisa que a gente precisa desmanchar. Então, pô, você chegou em casa, o maridão, chegou, sua esposa trabalha, A minha não. A minha tá em casa agora justamente por causa dessa tra- bebê que acabou de chegar. trabalha em A minha casa. esposa, a minha esposa é assim, trabalha muito. A história da minha esposa é assim, né? Sempre que ela vai voltar pro trabalho, ela engravida. E aí ela fica em casa. É, tem que melhorar o anticoncepcional aí, João. Mas, ó, é uma coisa assim. O que, que a gente precisa pensar? O marido chega em casa. Quem você beija primeiro? As meninas, as minhas filhas. Uhum. Você chama ela de quê? De princesas? De meus amores, princesas, varia. É. Quem é a rainha do seu lar? A minha esposa. Você entende isso? Que, olha, o que, que é prioridade? Cara, eu cheguei em casa, quem é a mulher que fez as crianças comigo? Quem é que veio primeiro? A constelação, ó, a constelação é dessa linha, do, não vou lembrar o nome dele, depois eu publico aqui o nome do autor. Prioridade. Quem é que veio na sua vida primeiro? Ela tem prioridade. Então as suas Aham. meninas é as princesas, mas todo lugar que tem a princesa tem que ter rainha. Entende? É verdade. Então a prioridade tem que ser, ó, eu cheguei do trabalho, eu vou na minha esposa, eu cumprimento, beijo, abraço, vejo como ela tá, e aí eu dou atenção para as meninas. Entende? Só que isso é difícil, porque aí as crianças às vezes chegam primeiro, né? Às vezes as crianças, você tá com saudade, quer brincar,
Mas a gente precisa parar às vezes e pensar nisso, na questão, olha, aí eu tenho que tirar a emoção e pôr o racional, eu tenho que cuidar da minha esposa. A minha esposa está aqui em casa, trabalhando arduamente, cuidando das três meninas, e ela precisa ser minha prioridade. Então, quando você fala assim, o casamento ficou para a quarta prioridade, pô, nem é prioridade mais, né? Aí já, prioridade é quem está no topo aqui, né? Então, eu sempre falo, você pensa no seu casamento, né? As filhas vêm depois. Então, pensa, você, sua esposa, casou, depois tem os filhos. É, Se você desvincular isso aqui, os filhos se separam também. total, cara, faz todo sentido. As mulheres estão aplaudindo aí, né? Você tá vendo? Tá subindo Ah, pau, pau. as mulheres, os homens não gostam muito de mim, não, mas as mulheres. Aí tem uma Eu, prima aqui, né? eu já desisti de fazer terapia de casal. Brincadeira. Bom. Mas Não pode. a terapia, a gente trabalha isso, né? E outras coisas, e como lidar com isso também, né? E você está com quantos anos? Uma outra Tri- pergunta. 32. 32. Então, pra você ver, a gente está numa geração, a sua esposa é mais nova que você, da mesma idade, Não, mais velha que eu. mais velha. Então, pensa assim, ó, ela tem quantos anos? Agora eu vou ter que perguntar. Ela vai me matar aqui, cara. Deixa ela responder. Ana, deixa pra lá então. Vamos pensar assim, ó, né, vamos pensar que nós estamos numa geração muito diferente. As mulheres de hoje, e assim, eu falo isso sem medo de errar. Cara, as mulheres de hoje não precisam de homem para bancar elas. Essa é a verdade. Então, Sem assim, dúvida. financeiramente não segura mais casamento, né? O que que segura um casamento? O que que as mulheres querem hoje ou precisam hoje, assim como nós, homens? Precisa de um companheiro. Ela respondeu, 38. Precisa de um É, companheiro, de um parceiro. Precisa disso, né? Porque elas já trabalham, elas têm total autonomia, né? Aí você vai falar assim, olha você ver o tanto que as nossas avós sofriam, ou as nossas bisavós. Por que que elas ficavam nos casamentos? Porque o dependia, né? marido é que bancava financeiramente. Se Não ela tinha opção. separasse, se ela separasse do marido, a sociedade ridicularizava elas, falava mal delas ou punha elas para fora. Os pais não recebiam de volta em casa, né? Então a única solução era ficar em casa e aguentar os peidorreiros, O né? traste. É. E aí vem a nossa geração. A mulher trabalha, a mulher se sustenta. Rapaz, a gente tem que ficar esperto com essas mulheres. Pois é. Cuidar delas igual rainha mesmo. É verdade. É verdade. E aí, cara, hoje de manhã eu tava falando com a minha mulher, né, sobre essa questão de não reconhecer a mulher em determinados momentos. Eu ouço muito relatos de. A gente faz aqui em Paulínia umas rodas de pais, e eu tenho entrado em contato com muitos pais. Até Uhum, parece que eu fiz muitas rodas, né? Fiz uma roda de pais aqui em Paulínia e tenho falado com muitos pais. E eu ouço relatos do homem que não reconhece mais aquela mulher depois que vem o filho. E a gente estava falando hoje de manhã, a gente concluiu aqui conversando que, que vem uma outra pessoa, né? Que surge uma nova mulher, surge um novo homem que estava lá dentro já. E aí, com a maternidade, com a paternidade, aquilo vem e aflora. E aí a questão é a seguinte, cara, o homem, ou até mesmo a mulher, enfim, deve ficar buscando aquela pessoa antiga, aquela pessoa do namoro, nessa nova pessoa, né? Porque a referência que está na cabeça dele, né? A referência, apesar de ter tido todos aqueles 9 meses de preparação, principalmente para o homem, não tem uma virada chocante. A mulher não, a mulher vai, o corpo todo se transforma, vem o parto, né? Para o homem muito menos, uhum. né? E eu sinto isso, às vezes eu me vejo buscando a minha mulher de quando a gente namorava. E essa mulher, ela tá guardada numa caixinha lá dentro, cara, que se eu vou mexer com ela, até apanho, entendeu? Então, como
como é que o homem deve agir nesse caso, cara? Ele deve ficar buscando isso? Ele deve mudar junto? Como é que tu vê isso? Não, exatamente, essa é a frase, mudar junto, né? É lógico que a gente não tem essa mudança no corpo físico, né? Mas a gente precisa assumir isso como um papel também de ser pai, né? Porque olha para você ver, eu até escrevi um negócio aqui, nós somos iguais os rios, né? O rio tem o mesmo nome, mas a água nunca é a mesma, né? Então, apesar de a gente não mudar fisicamente como elas, nós também não somos os mesmos do namoro, Claro. né? Se a gente tratasse as nossas esposas como a gente tratava no namoro, rapaz, essas mulheres iam ser muito mais felizes, entende? Que a gente tem que pensar nisso também. Você, eu vou procurar, não, você vai procurar agora a mãe dos seus filhos, a sua esposa que teve filhos. Não é a minha esposa, é a sua esposa. Você não pode procurar a mãe dos meus filhos. Ela continua sendo sua esposa. Então, pensar, olha, a minha esposa transformou, agora ela é uma mulher com filhos, né? E como que eu lidou com isso? É respeitar. Igual eu te falei assim, aí entra a parceria, entra a compreensão. Né? Teve alguém que escreveu aqui para cima que o casal, às vezes, marcar um dia da semana, fazer uma agenda só deles. Aí é o que eu falei. Às vezes, essa dificuldade vem por não ter com quem deixar os filhos, né? Olha, no seu caso são três, mas tem pessoas que têm um e não tem com quem deixar, né? A gente Então, tem assim, três numa cidade que não tem ninguém da nossa família. Meu sonho é ter uma noite livre. Não tem pois é. condição. Então é com isso. Não tem o dia, a gente tem que inventar. Vamos fazer, o que que nós vamos fazer? E aí é o que eu te falei assim, aí a parceria ela entra, né? Aí, o que eu tô dizendo, aí é o que a Nem gente tem que comenta. fazer. É, nem comer, vamos pular lá. Aí, o que a gente precisa fazer? Ser parceiro, né? Porque quem escolheu ter filho, é igual eu falei assim, não tem como é, um só ter filho sozinho. É uma escolha. Ah, escapuliu. Os dois errou então, porque um só não erra. Né? E também tem Então uma é, decisão depois, né? Depois que acontece. A gente vai seguir com essa gravidez, a gente vai assumir isso juntos ou não, né? lógico. E aí é o que eu falei assim, o que que a gente precisa fazer? Ser parceiro. É uma fase, né? E aí eu falo muito assim, às vezes nós homens damos muito mais importância para a questão sexual, né? A gente coloca na cabeça que tem que fazer, que é uma necessidade, e às vezes é mesmo, mas, cara, como que passa isso? Vai fazer atividade física, toma banho gelado, é, tem que ser parceiro, né? As mulheres gostam, né? Mas elas têm muito menos, e aí eu não vou falar muito menos necessidade, elas se envolvem com outras coisas além do sexo. E a gente acha que casamento é sexo, né? O casamento fica ruim a partir do momento que não tem sexo mais. Pô, então você casou, você não devia ter casado, né? Você devia ter ficado solteiro e sei lá fazendo o quê. Mas é isso que eu falo. Os homens precisam entender isso. Se as mulheres estão nessa fase, pô, não é só as mulheres, nós entramos nessa fase juntos, né? Engravidamos juntos. A gente não carrega, a gente não amamenta, mas é parceria. Nós dois É, transformamos em pai e mãe juntos. né? Eu sempre trago para esse negócio dos filhos, porque é a minha realidade, né? É o que eu vivo. E eu percebo que a mulher, depois de ter um filho, ela tá voltada 100% para aquilo, né, cara? E quanto mais paciência, quanto mais cuidado você tomar para. Não tô falando que eu sou perfeito, que eu tenho esse cuidado, não, tá? Uhum, Também erro, também tô na terceira filha e tô uhum. fazendo as cagadas tudo de novo, mas Tá, mas olha, João, só dar uma pausa para pegar uma fala sua. A mulher está 100% voltada para aquilo. Também está errado. Lembra que eu certo, falei no início? Tem que, os dois têm que se cuidar.
Ah, não, eu tô ali, tô aumentando, tô né, voltando o meu corpo ao normal, tá? Cara, mas e aí? E o marido? Não, o marido se vira, também não pode ser assim, né? Né, Então, e eu acho que você não tá falando só de sexo, né? Você tá falando de não, de casal. carinho. Cara, a mulher tá amamentando, faz um cafuné no cara, né? Puta, cara. Nossa, será que minha mulher tá ouvindo isso? Eu falava pra ela, eu só quero um abraço, tá ligado? Eu só quero. Aperta minha mão aqui, você não encosta mais em mim. Porque tá ali, tá ligado? Mas, cara, tem que entender também. E aí o homem tem que ter o lado compreensivo. Porra, na minha situação, por exemplo, a minha mulher tá lá amamentando, duas crianças em volta dela chamando atenção, querendo. Nananana. A minha mulher, ela tem uma filha mais velha, não sei se ela tá aqui assistindo também. Tem uma filha já de 21 anos, que ela teve na juventude. E principalmente quando a Catrine tá aqui, ela fala, cara, todo mundo me sugando o dia inteiro. Você chega à noite e quer o quê? Quer me dar um beijo, quer me abraçar? Não aguento mais, tá ligado? Então, enfim, né, cara? É complicado, né? Então, você tem que entender esse lado da mulher também, né? Você tem que sim, compreender a eu falei situação. assim, realmente não é fácil, né? E os dois precisam se compreender. E aí, Putz, o que eu... ela Hã? me chamou de João aqui, tô ferrado, cara. Lascou. Mas é o que a gente precisa entender. Se tá todo mundo sufocando, tá apertando, vamos tirar um momento, né? Que hora que eu vou dar prioridade pro meu marido? Ou, dormiu, cara, que seja 2 minutos. Vai lá, dá um abraço, um cheiro. O problema é que o homem não pode relar, né? Que aí já quer transar e pronto. Né? Será? Ah lá, a Fabiola tá te dando isso aí, ó, e pede um abraço ao invés de me dar. Mas é porque ele tá querendo, Fabiola. Ele tá Depois querendo nós, um abraço. depois nós vamos fazer uma videoconferência, só nós três, e fazer uma terapia de verdade, então. Vamos fazer online. Eu faço terapia online também. Legal, legal. O cara, e também acontece muito o contrário, né? A gente tá falando assim dessas pessoas que surgem na- em determinados momentos, né? Depois do nascimento do filho e tal. Também deve acontecer o contrário, né, Jonathan? Surgir uma pessoa nova ali, uma coisa mais pro negativo. E aí eu te exemplifico. Um pai que de repente fica mais ausente, que se afasta daquela família, se afasta daquela mãe, ou a própria mãe que se entrega 100%. Uma pessoa comentou no meu post lá, a mãe que se entrega demais àquela maternidade, até mesmo para se afastar um pouco daquele cara, sabe? Para se afastar um pouco daquela relação. Tem Hum. salvação de casamento, cara? Tem salvação? Será que há esperança para essas pessoas? Para esses relacionamentos? Ô, João, é, a terapia, ela funciona. Só que as pessoas precisam querer a mudança, sabe? A terapia não faz milagre. Eu até brinco que eu queria ter uma varinha de mágica, né? Um varinha de... Mas não dá. Se a pessoa, se os dois não quiserem, né? Falar, não, vamos fazer para mudar, a gente errou, não dá. Assim como tem casais que têm filho para segurar o casamento. Sim. Nossa, tá terminando, tá brigando demais, vamos ter um filho que as coisas melhoram. Cara, é o fim piorado. E aí eu falo muito isso, ó. Casamento tá ruim, tenta resolver. Não, vou ficar casado porque tem filho. Cara, se não dá certo, é melhor terminar. Porque os filhos vão sofrer muito mais em casa, com dois pais, brigando, maltratando um ao outro, xingando, do que os pais separados de bem um com o outro. Os filhos É, vão sofrer de qualquer jeito. Mas em casa, com os pais brigando, eles vão adoecer. Olha, eu já atendi, e isso é caso de estudo mesmo, a nossa abordagem estuda muito isso. Crianças que têm hiperatividade, que têm déficit de atenção. Aí você vai tratar, chama os pais. Como que estão os pais? Cara, tá uma zona. Tá quase matando um ao outro. Aí você cuida dos pais, o filho sara. Entende? estão muito De ligados. 80% de crianças que aparecem no consultório, que é de 100, 80% é problema com os pais.
Eu imagino porque eu percebo, as meninas percebem quando a gente não tá legal um com o outro. Uhum. E olha como é que elas são novinhas, hein, cara? Elas sentem, elas sentem. Então, eu imagino o mal que causa isso mesmo. Tem alguma coisa que você percebe, Jonatas, quando um casal chega e você fala, meu, esse casal não tem salvação, não tem jeito. É, geralmente os que não têm salvação é quando um não quer, né? Então assim, ah, se a pessoa chega lá, o marido senta assim e fica de braço cruzado me olhando. Eu Putz, falei assim, o senhor veio na terapia? Onde o senhor está? Ah, vim porque ela insistiu demais. É, já teve caso assim. Ah, imagina. e o senhor veio então, mas ela forçou o senhor, pôs uma arma na cabeça? Não, mas ela fica enjoeira, fica me ligando e falando e não sei o que, não sei o que. E o que, que o senhor acha, né, da terapia, do casamento? Eu já falei pra ela, não dá certo mais não. Eu fiz assim, eu não quero mais nada com ela. Cara, já teve caso assim. Aí eu vou fazer o quê, né? Então, assim, se Cara, os dois chegam, ó, eu tô disposto a fazer qualquer coisa para salvar esse casamento. A gente vai gastar energia nisso. Porque aí a gente tem, por exemplo, a nossa técnica desenvolve tarefa para o casal fazer depois da sessão, durante a semana, né? E aí, chega na outra sessão, fez tarefa? Ah, não, não deu tempo. Ah, eu fiz minha parte, mas ele não fez a parte dele, não. São sinais que, olha, não está tão envolvido assim, né? Então, é isso que a gente precisa. São sinais que a gente vai percebendo como profissional. sim, sim. Agora, eu estou tentando ao máximo não trazer perguntas pessoais aqui, não fazer disso aqui uma consulta, tá? Uma terapia. Estou tentando deixar no mais genérico possível, mas é difícil, é difícil. E uma coisa que me frustra um pouco e acaba que me atrapalha um pouco no meu dia a dia é que eu sou muito saudosista, eu era muito eu gostava muito da nossa fase de namoro, da vida que a gente levava antes dos filhos e antes do casamento. Isso acaba que me atrapalha um pouco. Às vezes eu tenho dificuldade em curtir um momento, ou comento com a Fabiola, a gente está dirigindo, vejo um barzinho, todo mundo sentado, fala, puxa, ah lá, a gente podia estar lá e tal, não dá mais, não sei o quê. Como é que a gente lida com isso, Jonathan? Você acha que é imaturidade da minha parte ficar com esse saudosismo de uma época que já era, né, cara? Já mudou, eu já sou outra pessoa, tenho outras prioridades, outras questões. Tá errado isso? Eu senti falta disso, senti. Ô, João, eu falo muito assim para as pessoas, ó. É, dificilmente a gente controla os pensamentos, né? Os desejos, as vontades, isso é quase impossível, né? Só de você pensar em não pensar nada, você já está pensando, né? Então, assim, você passou em frente ao bar, pensei, falei, puta que pariu, eu podia estar ali bebendo uma cerveja gelada. Tá, e aí? Pensei, tive vontade. O que que eu faço com esse pensamento? É, O que que eu faço com esse desejo? Né? Então, assim, eu concretizo esse desejo, eu abandono tudo e vou lá beber uma cerveja? Não, eu não posso. Minhas filhas estão lá em casa esperando com a minha esposa. É? Então, aí, isso, então, pensar não tem problema. Desde o que que eu faço com esses pensamentos. Então, eu vivo de saudosismo. Aí tem hora que você fica nervoso, tem hora que você abandona, opa, traz para a realidade, né? Não, cara, agora eu escolhi ter 3 filhos, eu escolhi casar, então essa é a minha nova vida, né? Então vamos ver isso, trabalhar isso. E aí é o que eu te falei, a família, os seus pais, avós, tios, como que a gente conhece isso, né? Como que a gente percebe isso? Por que que eu tenho esse saudosismo, né? E aí é trabalhar isso, é terapia. Né? Tem um pessoal chegando e fazendo tchauzinho. Essa Daiane é minha amiga, nós formamos junto, ó. Tô aqui, Daiane, passando vergonha, ó. O pessoal falando aí que sente falta do cinema de domingo. Eu sinto falta da balada, de sentar com minha mulher e falar besteira, sabe?
e ter tempo para fazer isso, né, cara? A gente. É, aí é o que eu te falei assim, aí é uma fase que vocês estão vivendo de uma criança depender 100% de vocês, né? Então, É, assim, vamos, o que que a gente pode pensar? Olha, isso é uma fase. Quando tiver todo mundo 2, 3 aninhos, aí a gente começa a tentar resolver isso. Aí é, fala, cara, à noite não tem ninguém que fique. Aí, na sociedade deve ter aqueles escola, creche, aquelas hotel de criança, né? Pô, à noite não vai deixar não, mas durante o dia, deixa essas crianças lá 1 hora, 2 horas, vai no cinema, pega um filme, volta, pega as crianças, volta. uma Matou a hora, 2 horas, vontade, matou a o saudade. dia inteiro. É, então, ó, dormiu, vamos assistir um Netflix aqui. Então, e é assim que a gente faz. Então, tem que a prioridade. Quais são suas prioridades? Né? Então, se eu quero manter meu casamento, eu tenho que me virar, tenho que, sei lá, dar um jeito de fazer as coisas acontecer. Eu É, tenho um amigo psicólogo que ganhou neném faz, recentemente, ela vai fazer 3 meses agora, e a gente tava conversando sobre isso, né? E aí ele falou, cara, tô morto, tô cansado, né? Porque aí chega, aí é aquela questão, por ser psicólogo, ele tem que fazer o que é certo. E aí ele tem que chegar, beijar a esposa, né? Tem que cuidar, ajudar com a criança. Então tem um dia da semana que a esposa, ela faz, acho que um curso, alguma coisa, e ele fica com a criança, com a bebezinha, né? E aí trata, cuida. Tem dia que você liga pra ele e fala assim, ó, dormi aqui, fazendo a menina dormir. Mas parceria é isso. Então, assim, as prioridades a gente tem que ir pondo agenda, fazer, ó, então meia horinha nós vamos ficar aqui juntinho, né? Vamos ficar caladinho aqui, abraçadinho, e vai fazendo. Eu acho que se a gente for parceiro das mulheres, se a gente for companheiro, elas também vão percebendo isso, elas vão ficando menos cansadas, né? Se a gente divide tarefa, elas, olha, não, hoje ele me ajudou, então eu estou menos cansada, sabe? E aí a gente também compreender que casamento não é só sexo, né? Tem muita é. coisa que envolve o casamento. E tem muita gente que, não, que nem tem filho e também nem está transando, viu? De falar a verdade. Eu acho que o nosso problema, tá? Entre aspas, aqui em casa, é o fato da gente sempre ter uma bebezinha recém-nascida, né, cara? A gente tá na terceira seguida. Então, é uma demanda muito alta, né? É bem difícil. Tava vendo um comentário da. Quem foi que foi? Não lembro quem foi que escreveu, mas falou que o pior de tudo é quando consegue sair, ainda fica vendo foto das crianças, né? Eu e a Fabiola, a gente é muito assim, cara. A gente consegue, às vezes, a gente consegue almoçar fora, só nós dois. A gente senta no restaurante, a gente começa a mostrar um pro outro as fotos que a gente tirou das meninas, sabe? E aí a gente tem que, a gente teve uma vez que eu falei pra ela, cara, a gente vai falar de qualquer coisa aqui menos das nossas filhas. E aí Exatamente. passou 15 minutos eu tava falando, mas você viu o que a Yolanda fez e tal? É difícil, cara, é difícil. Mas é exatamente isso. Aí a gente precisa educar, né, naquele momento. É igual Como é que criança com faz pra celular. É igual criança com celular. Se você deixar, ela vai ficar o dia todo, né? Então nós vamos sair, vamos ficar meia hora. Cara, desliga o telefone. Deixa o telefone, põe lá o garçom segura isso aí por uns 15 minutos aí para nós falar sobre nós mesmos aqui. outra coisa? Escreve, faz uma pauta, o que que nós vamos falar nesse almoço, nesse janta. A gente tem que criar, tem que fazer alguma coisa acontecer, né? Falar da saudade que tem, vai falar, cara. É muito isso, de reinventar. Porque, e aí também, é igual você falou, a gente já está na terceira criança. Cara, e planejar isso, né? Ó, esse método não está funcionando. Ou não, a gente planejou mesmo e é 3 filhos. Então, se quis 3 filhos, agora segura aí, filho. É, Escolheu. quero voltar a dormir, cara. Preciso de ter uma noite de sono completa. Não dá pra ter outro, por enquanto. Por enquanto. Então, segura. Ô Jonas, tinha uma ex-chefe minha que ela falava muita frase, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão?
E é a famosa questão de abrir mão ali, né, de ter razão para evitar toda hora uma discussão. Você acha que esse aí é um dos segredos também para um casamento feliz? É abrir mão mesmo, dar para o outro a oportunidade dele ter razão? Ô, João, eu tenho um vídeo lá no YouTube, com esse título. Eu acho que está até no Instagram também, nos destaques, tem vídeos lá. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu falo exatamente essa frase. Ser É o vídeo de quem? feliz, eu tenho um vídeo. Ah, tá. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Ser feliz ou ter razão, né? Começou a brigar. Você escolhe. Eu quero ser feliz ou ter razão. É. Ah, eu quero ser feliz. Rapaz, então deixa Deixa, moer. Pede deixa a mulher ter razão. perdão, né? Cara, se todo mundo quiser ter razão, não vai pra frente. Tem uma figurinha no Instagram, de vez em quando ela passa. É, é um casal na cama e um cara sozinho no sofá. Aí a frase do cara sozinho no sofá, esse teve razão, né? Aí eu do junto, falei assim, esse perdeu a briga. A gente escolhe o que a gente quer. É verdade, é verdade. É que o que Então, não, e acontece. não é só o homem, a mulher, se ambos pensarem assim, né? Começou uma discussão, o que que eu quero? Eu quero ser feliz. Então vamos ver o que que eu posso fazer. Tem uma questão muito interessante que eu falo assim, autorresponsabilidade. O que que depende de mim para esse casamento dar certo? Né? As pessoas pensam muito assim, ah, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ah, que ele não faz isso, eu tenho que ficar falando. Cara, e eu? O que que eu preciso fazer para que esse relacionamento dê certo? É autorresponsabilidade. Eu sou responsável por isso, eu vou fazer. Se o casamento der errado, não é um é culpado, é 50% de um, 50% do outro. Entendeu? É exatamente isso. A gente precisa fazer isso. Eu escolho ser feliz. Então, não vamos brigar. Amor, você tem razão. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Mulher, ela quer falar do problema. Aí nós, homens, temos somos os senhores com certo tudo. A gente acha que o problema dela foi a gente que ocasionou, e aí a gente quer ouvir elas para resolver o problema delas. Elas não querem. Ela só quer falar, 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 falar. Aí você Ela não ouve. quer a solução, né? Não, no final você fala assim, amor, eu te compreendo, vem cá, deixa eu dar um abraço. Pronto. Acolheu, meu filho. Feliz para sempre. E a mulher, se o homem falar que se o homem não pedir ajuda, não ofereça ajuda. Até que ele peça. Eu brinco muito, falo, cara, é assim, ó, tem algumas coisas que para homem e para mulher é muito diferente. Para homem, nada é nada. Para mulher, nada é um punhado de coisa. Né? Então começa as brigas aí. O homem chega em casa, amor, o que que você tem? Nada. Aí, se para nós nada é nada, a gente vai jogar videogame, né? Vai ler um livro, vai pro banheiro, vai pegar o celular. Aí ela fala assim, você não me dá atenção, você não me ouve. Eu falo, amor, mas eu perguntei, você falou que não tinha nada. Não, você tem que perguntar, você tem que questionar. Para homem, não. Se a gente chegar e falar assim, ó, eu não tenho nada, a mulher vai perguntar. Você está me escondendo, você não abre comigo, você não fala comigo, e para nós não tem nada mesmo. Então essas coisinhas vai dando uma brigaiada, e agora imagina, ser cansado e ter que brigar por essas coisinhas. Então quanto mais você se conhece, quanto mais a gente se fala sobre isso, né, mais a gente vai compreendendo e vai dando certas coisas. Eu vou procurar esse livro, cara, porque falando agora fez muito sentido essa sua última reflexão. É muito massa. Ele tem Caso, ele em PDF também. pode crer, pode crer. Deixa, antes que acabe a nossa live aqui, vamos responder essa última pergunta. Quando identificar se ainda há amor ou só comodidade? Sei lá, está só esqueci aquela expressão que é na banguela, né? Que deixa só o carro andando. Dá pra É. identificar isso? Cara, a gente precisa pensar nisso. O que que é comodidade, né?
Pensar nisso. O que que me faz estar cômodo nesse relacionamento? Porque vai chegar um momento que a gente se acomoda mesmo. E aí, ninguém vai reclamar? O outro está reclamando e eu não estou percebendo, né? É isso que a gente precisa entender. Porque vai chegar um momento da vida que a gente acomodou mesmo, que a gente virou amigo. Ou, cara, tem outras. É lógico que virar amigo é um negócio meio gay, né? Assim, mas é pensar nisso. Cara, como que eu lidou com isso? Né? De pensar, o que que me incomoda, o que não incomoda, o outro tá feliz desse jeito, não tá? Não, não tô feliz. Então a gente precisa conversar. Não tem como, ou os dois vai na banguela, ou um vai ter que, sabe, contrapor. A gente pensa muito nisso. O casamento, ele sempre é simétrico. Se um está fazendo um negócio, é porque o outro também está fazendo. A gente tenta equilibrar desse jeito, né? Então, eu estou trabalhando demais. Às vezes porque o outro também está trabalhando, né? Então eu estou apegado demais numa coisa, o outro se apega de outro jeito. E aí a gente precisa entender essas coisas. Sim. Ô, Jonathan, cara, eu queria muito te agradecer. Eu acho que foi muito legal a conversa. Foi realmente faz todo sentido a gente falar sobre esse assunto, se preocupar com isso. Queria saber se você tem último recado para deixar aí para os casais que estão, as mulheres, os homens que estão assistindo, se quer convidar para conhecer tua página, o teu trabalho, se você aconselha terapia para todo mundo, enfim, deixa teu último recado aí antes que acabe o nosso tempo. Tá bom. Ô, João, eu sou suspeito, né, de indicar terapia para todo mundo. Mas, cara, se todo mundo pudesse fazer, seria ideal. Eu acho que até para nós mesmos, individualmente falando, seria um negócio mais perfeito. Porque se a gente se encontra, né, se a gente sabe dos meus sentimentos, das minhas vontades, dos meus desejos, é muito mais fácil a gente se relacionar com o outro. Quando a gente não se conhece, fica muito difícil, porque a gente mesmo não sabe o que que a gente está passando, né? É, Então, eu quero, né, deixar aí esse conselho. Façam terapia, né? Tenha uma prioridade em um momento da vida de fazer terapia. Senão, o brasileiro não tem condição de fazer tudo na vida, né? Mas, às vezes, põe prioridade e faz, né? Faz algumas sessões, vê como vai ser, né? E aí, assim, eu estou à disposição de todo mundo. Lá na minha página, eu respondo muito pelo direct, faço enquete, faço perguntas, as pessoas podem deixar, eu falo, mando vídeo, né, atendo online, faço o que quiser. Então, a minha página está aberta para todo mundo aí. Eu falo sobre família, faço sobre